Agora aqui, pessoal, para fechar aqui o nosso evento aqui, né, agradecendo a presença de todo mundo aí prestigiando. É ele que nasceu no dia 18 de junho de 1968. Carioca, também realizava diversas sessões de vídeo pelo Rio de Janeiro. Entre outras, ele chegou a fazer sessões com artistas, ou seja, importantes. Ele trouxe, por exemplo, o dublador Borges de Barros no evento. Ele trouxe o vigilante rodoviário. E eu posso dizer que ele era praticamente um amigo realmente pessoal, de ter contato pessoal com Pietro Mário. Pietro Mário, que é o Capitão Furacão. Vem pra cá, André Monteiro. André Monteiro, entre as coisas que eu citei aqui já na abertura, tem o fato de você também ter lançado um livro chamado Baú da Ficção dos Tempos do Capitão Asa. Como é que foi na época do lançamento desse livro? O lançamento? Para fazer o livro, pode falar, para fazer o livro e o lançamento. Bom, isso também é complicado. O Wilsoniano, o Capitão Asa, é difícil, né? E aí quando a gente passa de fã, né, ao autor, né, passa de ver, a gente começa a perceber toda aquela imagem que a gente tinha dele, né, do personagem, tem que ser diferente com a vida, né? Não tirando mérito, né? Então a ideia do livro, na verdade, foi diferente. Eu, como muitos fãs na época, a gente queria saber o que tinha acontecido com o Capitão Asa, né? E a pessoa na internet, não via nada disso. Foi em 97, né, Sérgio? 97. Então, e após o contato com o Wilsoniano, na verdade, assim, a ideia não era fazer o livro, né? Nós conversamos mais de 4 horas com o Wilsoniano. E aí no final ele falou assim, eu penso em escrever um livro, eu já tenho até um título, que aí Deus me deu asas. Aí eu falei assim, bacana, o título é ótimo e tal. Aí ele falou assim, mas não quero, você está começando a tanto comigo por quê? Só que eu dizer para ele. Eu queria que você escrever alguma coisa, né? Mas trabalhar assim legal. E aí ele corre de uma matéria. E aí eu escrevi o texto para ele gostou. Aí ele falou assim, exatamente isso que eu quero escrever o texto todo inteiro. Aí ele falou assim, eu vou escrever na primeira pessoa. Eu falei, não, como é que eu vou se auto-elogiar? Como é que eu vou poder escrever uma situação? Né? Uma coisa um pouco fora do contexto. E aí ele falou, não, então vai ficar na terceira pessoa. E cada texto que eu fazia, eu entregava para ele. Ele aprovando, até que um determinado dia, eu falei assim, não sei se material. Eu vou levar uma história. Aí ele falou assim, você está desconfiando de mim? Eu falei, não, só que eu acho estranho. Bom, a partir daí ele me perdeu de contato. Eu passei a tocar o projeto dele, né? Ele ligando e a reação do processo. Né? Eu me lembro até de uma vez que ele ligou, ele falou assim, você sabe que eu me formei direito, né? Ou seja, eu trago o processo. Naquela época não tinha essa lei dessas coisas, né? O Supremo, sobre a questão da autobiografia, das coisas que você pode escrever para qualquer pessoa. Naquela época não tinha esse entendimento. Não, foi resumido. Ele sabe, eu não fiz o livro dele, né? E o meu livro, assim, é um registro do período muito tomado. Não tem nada a ver com o livro Viana. Então, assim, a ideia de fazer o livro foi justamente para... Eu não queria mostrar o lado humano do Viana. Eu queria mostrar apenas um lado competente, moral, né? Enfim, porque tem tanta televisão naquela época, hoje não, porque mudou, mas naquela época a televisão era a nossa babá eletrônica, né? Não é verdade? É a única. Você sabe disso, é o Mar, né? É Pilar. O Pilar. Então, Pilar, você sabe disso, né? Você sabe a importância da televisão na década de 60, Então, pessoal, foi isso. Eu fiz um livro. Em seguida, depois do livro, eu continuei enveredando por esse caminho da nostalgia. A nostalgia, ela é fundamental. Acho que o país precisa ter memória, precisa ter história.
Não, na verdade, o Sérgio também é um batalhador. Então, assim, ele reuniu vocês aqui para tentar manter viva essa chama da conservação. E olha só que bacana, todo mundo que está aqui, provavelmente algumas pessoas não é que não gostam. Não gostam, não é legal assim, no meio de tanto caos aí que a gente tem história, poder parar, sentar, refletir, relembrar. Eu penso dessa maneira. E aí depois eu dei continuidade a alguns eventos da República. Fizemos uns 50 anos da TV no ano 2000. Não havia nada no Rio, nenhum evento da televisão, geralmente acontece em São Paulo. E aí a gente, por conta própria, a gente foi fazer um evento sobre os 50 anos da TV, né? Foi. Em que veio o Borges. Veio o Borges, a Leia Garcia. Borges, Leia Garcia. O Pietro Mário, Capitão Falcão. E a gente foi nesse evento em comemoração de 50 anos da TV. E foi tudo centralizado, foi na Casa do Estudante. E a partir daí a gente passou a fazer os eventos. Hoje em dia, você evento no YouTube, você consegue assistir a maioria das séries. Mas nos anos 90 não era assim. Né? Nos anos 90 você encontrava alguém vendendo uma banquinha, né? Algumas séries, né? Mas você não tinha acesso. Então, assim, a tecnologia é uma coisa legal, uma coisa importante hoje, né? Bem, tem os prós e os contras. A gente também tem que colocar a questão da tecnologia, que é fundamental para que a gente goste de séries, né, clássicas, assistindo. Então, assim, na medida do possível, todas as minhas limitações, temos que dar uma utilidade muito grande à questão da memória, da apresentação. É difícil. Infelizmente, a gente não pode viver das nossas funções, né? Não é como nos Estados Unidos, né? Você, né, tem eventos, um monte de coisa. Então, a ideia é preservar isso, é poder cada vez mais manter viva a questão da chamada nostalgia, né? Da programação. E o Sérgio falou sobre o Pietro Mário, né, Sérgio? O Pietro Mário também fez um evento Muito simpático. então, que aliás era jogador também, ótimo jogador. E a maior mágoa do Pietro Mário foi não ter voltado de o Pietro, ele faleceu na pandemia, mas em 2002 ele estava em 69, ele estava uma vaga postiça, né? Então ele estava ao natural, no próprio furacão. E ele entrou num projeto na TV Educativa, a TV Educativa aprovou, mas ele comprou verba, infelizmente não vai voltar com o Capitão Falcão. Eu acho que a maior mágoa do Pietro foi essa. E, enfim, eu acho que a memória da TV tem que ser preservada, porque a gente tem valores importantes hoje em dia. Não tem como a gente falar da nostalgia televisiva sem se funcionar, né? Essa pequena nostalgia acaba sendo uma conexão que a gente faz com o passado, né? A televisão do passado, ela meio que cria uma conexão. É como você poder fazer uma dublagem, né? Porque a dublagem é importante. Porque a dublagem, ela remete a um período, a uma gíria da época, né? A uma situação. Você faz uma redublagem, você quer substituir, né? E aí você tem, por exemplo, detalhes da época. A própria dublagem, a chamada dublagem clássica, a dublagem, tem várias coisas, né? Então existe uma qualidade de português melhor, existe uma qualidade melhor, né? A dublagem. A dublagem acontece quase que em casa por isso, né? Entendeu? Bom, Sérgio, quero te agradecer. E quero também te entregar essa camisa aqui, ó, que eu prometi um tempão, né? Poxa, aí, tá vendo só? Que eu dei pra mim. Mostra aqui pra câmera. Opa, valeu mesmo aí, ó, Ultraman. Vai servir para eu fazer minhas gravações. Agora eu vou fazer aqui uma pausa, uma transição, porque tem uma história, antes de entregar a premiação para o André, que eu vou botar uma transição aí, vamos trazer essa história, essa curiosidade aí. Bom, vocês viram aí a dissertação do André, e eu não entreguei para os outros, mas eu vou entregar, tá, pessoal? A bolsa aqui com os mimos, né? Obrigado, também. O troféu Ação. Agora, André, numa das suas sessões, né? Tenta explicar um pouco resumidamente. Numa das suas sessões que eu estava presente, fotografei, aconteceu uma coisa épica, né?
aconteceu um desencontro de entendimento que quase que gerou uma coisa assim diferente. Essa fotografia aqui, ela registra bem esse momento. É o Júlio César que fez o Pedrinho, aqui um colecionador, aqui o André, e aqui um colecionador, Sérgio Rodrigues. E aqui na mão dele, o boneco original do Visconde de Sabugosa. Como é que foi essa história, cara? Que nem eu lembro. Relíquia? Bom, essa foto aqui foi tirada no ano 2000. Tenho 24 anos. Era um evento no Museu da República. Aliás, foi um evento do sítio, né? Era um evento do sítio. E era um evento assim que a Globo, ela ia relançar, ela ia fazer um remake do sítio, né? Então ela não chamou nenhum dos atores que haviam participado do elenco original da década de 70, para que não houvesse comparação. Aí eu lembro que a gente fez um evento sobre o sítio e a Globo até proibiu o evento. Aí o que aconteceu? A Globo proibiu o evento porque a Globo alegava que a gente não tinha direito para exibir os episódios, né? E beleza, a Globo proibiu. Ok, só que a gente tinha contactado os enviados e outras pessoas. A gente só não pode passar os episódios do sítio, mas a gente fez o evento. Nesse momento aqui, esse rapaz aqui, certo, ele é colecionador, e ele tinha um boneco original do Visconde, do episódio A Morte do Visconde. Tá vendo? Esse episódio aqui foi usado no episódio A Morte do Visconde. E aqui o Júlio César, o Pedrinho. E nem ele lembrava do boneco. Inclusive, nesse episódio, A Morte do Visconde, até na internet vocês conseguem ver. É o momento em que uma jaca, ela cai em cima do Visconde e mata o Visconde. O nome do episódio é A Morte do Visconde. E aí a câmera fecha em cima do boneco com a jaca em cima, que é esse boneco original aqui. Né? Esse rapaz, ele tinha esse boneco, ele guardou o boneco por mais de 20 anos. É uma história longa, a mãe dele trabalhou na Globo, era costureira, enfim. Ele tinha um boneco e ele guardou. E quando ele soube que ia ter um evento, ele levou para mostrar ao Júlio César, não para dar ao Júlio César. Só que no momento que ele mostra o boneco, o Júlio César, poxa, obrigado, pega o boneco. Entende? E ele ficou tão sem graça, o rapaz, o jogador, quando ele viu a alegria, né, do Júlio César em reencontrar o boneco, que ele ficou assim sem ação. Aí, poxa, obrigado e tal, se emocionou. E aí aconteceu essa foto. Aí quando terminou o evento, eu liguei pra ele, César, na verdade, o boneco, era exatamente para seu. Era do rapaz, eu queria te mostrar. Eu vou devolver ele. Eu falei, não, você não precisa, porque segundo ele, vai ficar melhor que você o boneco. E aí esse boneco acabou ficando com o próprio Júlio César. Gerou um constrangimento para todo mundo que estava ali, porque o combinado não era ele, o combinado era esse boneco, ele só mostrava para ele. Então assim, são situações que você passa, mas que no final acabou tendo um movimento, porque na verdade o boneco aqui, certo? Então essa aí é a história, né? Pode ficar com a foto para a gente lembrar isso aí. Aí eu fico. Pode ficar. Valeu, valeu! Bom, então pessoal, estou agradecendo aí vocês que estão assistindo, todo mundo que veio. A casa aqui é muito boa, é festeira, então tem um ruídozinho aí. Mas espero que vocês tenham gostado aí da programação. E valeu aí pela presença, André, Francisco Pilar, meu amigo Sérgio Vasconcelos aqui, de antigas lutas aqui junto. Todo mundo aqui, a Ana, a Graciada, o Mário, tia Sandra lá no fundo, Vinícius, a amiga dela, o Otto, o Otto, Francisco Pilardi. Então agradecendo aí a todo mundo e a gente vai se ver de novo em 2025 com a segunda edição